Noé e a igreja. Quando você ouve o nome Noé, você lembra de quem? Dilúvio. Quem mais? Arca. Quem mais? Arco-íris. Dos bichinhos. Quem mais? Sabe por que você lembra? Porque você conhece a história. Será que a Bíblia é um livro de história? Você acha que o Senhor deixou a história de Noé porque ele queria contar uma história? Ou será que tem um significado e um propósito importante para nós, igreja? O que você acha? Deus não faz nada, põe isso no seu coração de uma vez por todas. Deus não faz nada por acaso, ou porque ele não tinha o que fazer, ou à toa, ou só para agradar. Não, Deus tem sempre um propósito divino naquilo que ele faz, e naquilo que ele fez, e naquilo que ele deixou escrito. Há um propósito. Por isso o Senhor, o próprio Senhor diz, medita de dia e de noite na minha lei. É para nós conhecermos o Senhor, tá bom? Então eu quero mais uma vez cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão aqui, aqueles que vão nos assistir pela internet, que o Espírito de Deus, o nosso Senhor, possa ou não, ele venha, né, porque ele pode todas as coisas, te convencer do que é necessário que você seja convencido nesta manhã ou quando você for ouvir e ver este vídeo. Então o tema é isso, Noé e a igreja. Não a igreja instituição, placa, mas a igreja formada por aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, eu quero dizer que a história de Noé, ela fala de algo que a própria ciência já constatou que aconteceu realmente. Né? Uma dessas provas é que no meio de deserto, eles vão ali e encontram fósseis de peixe. Algo que essa geração e a passada e outras nunca viu água naquele lugar. Como é que tem fóssil de peixe? Né? E outras, procure na internet que você vai ver outras evidências. Né? E para começar, nós vamos ver Gênesis capítulo 6, versículo de 5, 6 e 7, que diz assim: as condições da sociedade nos tempos de Noé eram terríveis, os homens eram irremediáveis, tinham uma postura de maldade e depravação geral. Então Deus decidiu e determinou a destruição da humanidade. E você encontra essa verdade lá em Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 7. Então, Deus mostra uma ação muito drástica para a humanidade por causa do momento que ela estava vivendo. Um momento de muita violência, promiscuidade, não havia nenhum temor a Deus. Os homens viviam pela sua própria cabeça, ou sua própria cultura, ou a falta dela, e matavam-se uns aos outros, por nada. Parece que nós estamos falando dos dias atuais, né? A mais recente notícia que tivemos foi de um homem de 50 e poucos anos lá na Irlanda que saiu e esfaqueou 3 criancinhas. Ninguém sabe o motivo, se é que pode dizer que há um motivo para tal barbaridade. Né? Sem falarmos da guerra, sem falarmos do terrorismo, sem falarmos do desprezo dos governantes para o seu próprio povo, sem falarmos da sociedade que prefere abdicar de Deus, zombar de Deus, perseguir a igreja de Jesus, os cristãos, não é? Por um único motivo de sermos cristãos, sem falarmos do que aconteceu essas 2 últimas semanas, que no mundo inteiro foi revelado o ódio que eles têm por Israel e os judeus. Por nada. É ódio. Então, esse é um cenário que o mundo está vivendo. Por isso que o Senhor, eu creio que o Senhor me deu esse tema, Noé é a igreja. Há muita semelhança na condição da terra, do ser humano, com o tempo de Noé. Tá bom? Também
Segundo Pedro 2,5, porque às vezes a pessoa fala, pastor, isso é só no Velho Testamento. Mas nós já sabemos que a palavra do Senhor, ela não fica velha. Por isso que você, uma vez estudando a palavra do Senhor, você vai identificar se essa palavra é só para judeu, se é só para aquele tempo, ou se é para toda a humanidade em todo o tempo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então vamos falar aqui de que Deus não vai se arrepender da decisão dele. Que Deus não se arrependeu da decisão dele de mandar o dilúvio. Então ele não poupou, então ele não se arrependeu. Também ele diz que quem sofreu essa reação, essa punição foi o povo ímpio, ou seja, o povo que despreza e zomba e não tem temor de Deus. Esse é o povo ímpio, naquela época. E ele preservou Noé, porque Noé pregava a justiça. Tá bom? Então vamos lá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca, tu e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos entrarão contigo, ou estarão contigo. Gênesis 6:18. Deus fez uma aliança com Noé, e foi fiel a essa aliança, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel, e mesmo que o homem seja infiel na sua aliança, ele permanece fiel. Tudo bem? Até aqui? Está entendendo a história de Noé? Olha, guarda essa informação. Ó. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis 5:32. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis 7:6. Então eu vou dizer para você aqui que quanto tempo demorou a arca para ser construída? 100 anos. Então, aí vamos discutir se foi 100 anos, se foi 120, se foi 60, se foi 70. Perde-se muito tempo em discussões tolas que não salvam, né? Mas vamos dizer aqui que por esses dados demorou 100 anos. Por que Deus poupou Noé mesmo? Porque ele, vamos ficar fiel ao versículo. Porque ele pregava a justiça. O que então Noé pregava? Então, mas qual é a palavra? Qual é a mensagem de Noé que você imagina? O que Noé pregava para? Do quê? Era essa a pregação. É mais ou menos isso mesmo. Imagina ali, o que você nunca viu acontecer? O que você nunca viu acontecer? Fala para mim assim. Mas uma coisa, né? Não vai falar de disco voador, não vai falar disso, né? Mas uma coisa que você nunca viu assim na natureza acontecer. Eu nunca vi nevar. Eu nunca vi nevar. Nunca vi nevar. Aqui no Brasil, vamos dizer aqui no Jaguaré. Nunca vi nevar no Jaguaré. Então, imagina alguém vai construir ali uma cobertura diferente que você nunca viu. Começa a construir. Aí a pessoa vem, você vai lá, ô fulano, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, olha, estou construindo esse abrigo, porque vai nevar uma neve tóxica e vai matar todo mundo que não tiver nesse abrigo. E aí, você já achava aquele cara estranho. Depois que ele falou uma barbaridade dessa, né? Aí você vai embora, fala, esse cara é louco. Aí volta de novo lá e está construindo. Aí você, mas fulano, você vai, é por causa disso mesmo? Mas por quê? Ele vai falar, Deus vai castigar esse povo do Jaguaré, que zomba dele, não teme a ele, vive no pecado, Deus vai castigar. Eu falei, esse cara tomou sol demais. Né? Nunca nevou aqui. Nunca nevou aqui. Como é que vai nevar agora uma chuva? Ele vai matar. Foi isso que eles disseram para Noé. Noé falava, vocês precisam se arrepender, porque Deus vai mandar muita água, vai cair água do céu e vai matar
Todo mundo, por causa do pecado, vocês não temem a Deus, vocês matam um ao outro, vocês são muito violentos, vocês vivem na promiscuidade. Você tem que se arrepender. Então, Noé pregava a justiça. Mas o povo, você já sabe a história, você sabe que ninguém deu ouvido. Ninguém deu ouvido. Então, quanto tempo mais ou menos ele pregou? Vamos dizer que ele pregou 100 anos. Tem uns que acham que é 120, outros acham que eu já falei 70, 80, né? Vamos deixar por 100? 100 anos pregando a mesma coisa. Quanto tempo você tem pregado para as pessoas que não conhecem Jesus? E elas falam, não, estou nem aí, cada um tem sua religião. Hein? Ou a pessoa já falou para você assim, ó, não fala comigo dessa coisa, senão eu vou perder a amizade com você e você parou. Pode ser que aconteça, não tem? Ou então você começa a falar de Jesus, a pessoa fala, ó, vamos parar com esse assunto, porque religião e futebol a gente não se discute, e nem política. Tem gente que fala isso, né? Já falaram para mim isso aí. A gente não deve discutir política. Por isso que nós temos os políticos que temos hoje. Porque ninguém discutia. De religião não se discute, cada um tem a sua. Por isso que nós temos dentro da religião evangélica líderes como temos hoje. Né? Então, deve se discutir? Lógico que deve. Não precisa matar ninguém, nem brigar. Mas discutir, deve se discutir, sim. Então, não desista. Mesmo que essas pessoas não te deem ouvido, você não sabe. Porque, não é? Conseguiu convencer alguém pela história? Por quê? Porque quem convence é Deus. Quando Noé falava com aquele povo, com certeza o Espírito tocava nas pessoas, mas pela dureza do coração, eles não quiseram saber de nada. Não quiseram saber. Não quiseram saber de arca, não quiseram saber nem da possibilidade deles se salvarem da morte física. Né? Aqui está falando de morte física. Tudo bem, todo mundo conhecia essa história de Noé? Conhecia. Então, durante 100 anos, Noé construiu a arca, seus vizinhos o viram e ignoraram. Por quê? Não havia chovido. É difícil você convencer alguém de algo que ela nunca viu, algo que ela não conhece. É muito difícil. Né? Ela tem que te considerar muito para dar ouvidos e acreditar em algo que ela nunca viu. É difícil. É difícil. Só Deus para convencer. Então ele diz, a palavra vai falando sobre o dilúvio, o que aconteceu, e chega nessa parte aqui. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Agora vem aqui a chave desse versículo. Aí o Senhor fechou a porta da arca. Quem fechou a porta? Por que o Senhor que fechou? Porque ele diz que ele já tinha dado a chance. 100 anos. 100 anos. Acabou. Ele fechou. Ninguém mais entra na arca. Quem ficou de fora? Fala. O que já era? Morreu! Então, a nossa pregação hoje é rápida, mas para você entender. O povo. Qual a diferença do povo da época de Noé para o povo que existe na Terra hoje? Eu não vejo muita diferença, a não ser pela tecnologia, né? Né? Mas o homem continua o mesmo, ou seja, com a natureza caída, desligada de Deus. Né? E nós estamos vendo barbaridades em termos de zombaria de Cristo Jesus. Eles estão ouvindo hoje o diabo. Eles querem ouvir o diabo. Né? Recentemente teve um show aí, não sei nas quantas, esses shows aí modernos, em que o primeiro que falou foi o diabo. Alguém viu? Foi no Rio de Janeiro, se não me engano. Né? O diabo falando que era para as pessoas se entregarem ao prazer mesmo. Era uma encenação, claro. Mas a pessoa estava simbolizando o diabo. As pessoas querem ver o diabo. Não é? Por quê?
Porque estão desligadas de Deus, não têm temor a Deus. O Criador, Deus o Criador. E a Bíblia diz que só pelo fato de observarmos a criação, o homem tem condições de reconhecer que há um Criador. A Bíblia diz isso. Agora o homem está violento, não dá valor à vida. Matar é como se... Matar um ser humano é como se matar um inseto. Aí vem a hipocrisia da sociedade. Esses dias eu vi um vídeo de um casal brasileiro que estavam passeando de barco para ver as ilhas ali, era na região lá do Caribe. E o moço falou assim, nessa ilha, olha, a gente só pode ver de barco. A gente não pode ir lá na ilha. Eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Aí eu falo, eu sei, é porque ali é onde as tartarugas põem os seus ovos. Então você não pode ir lá pisar para não estragar os ovos. Afinal de contas, dentro do ovinho tem uma vida. E são esses mesmos hipócritas que são a favor do aborto indiscriminado. Eu não lembro mais quantas semanas aí. Até 5 meses. A vida do ser humano não importa, mas da tartaruga importa. Dos bichinhos importa. Eles estão dizendo que lá em Marte descobriram uma bactéria que é possível que tenha vida lá, mas não preserva a vida dentro de um ventre de uma mãe. Tudo isso Deus está vendo. Isso choca, né? Isso, pelo menos para mim, me chocou. Poxa, está cuidando da tartaruga, mas está querendo matar a criança. Noé pregava a justiça, segundo o versículo que nós vemos. Quem prega a justiça aqui hoje? Na terra? A igreja. A igreja prega a justiça. A igreja prega a justiça. Diz, o pecado vai fazer com que você vá para o inferno. O pecado original, que deu origem aos demais pecados. Você precisa se livrar do pecado original. Isso não tem como você fazer. Como é que você vai deixar de fazer o pecado original? Não tem como. Você precisa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus precisou vir. Porque o preço para pagar o pecado original era o sangue de alguém inocente. E a igreja está pregando isso há mais de 2000 anos. Quem creu e entregou a vida para Jesus, passou a ser a nosso. E eu disse que ia falar que todo mundo tem um irmão, né? Então, quem é nosso irmão na fé? Todo aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus para si, né? Entende e aceita que Jesus morreu no seu lugar e se entregou a Jesus Cristo. Esse é nosso irmão. Mas quem não entregou a vida para Jesus é irmão de alguém também. É irmão daqueles que estão caminhando para o inferno. O que caracteriza são pais diferentes. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse que aqueles que seguiam eram filhos de Deus. E os fariseus, que eram religiosos, também tinham um pai, que é o pai da mentira, o diabo. Foi Jesus que disse isso. Então, todo mundo tem um irmão. Você precisa descobrir agora quem é o pai de cada um. Né? Espiritualmente falando. Então, e a arca? Quem é a arca? O que a arca fez com Noé? Né? E quem que, assim, entre aspas, quem enviou a arca? Deus enviou a arca. Então, a arca era para o quê? Para dar uma nova vida para quem? Para Noé, que pregava a justiça. Então, a arca simboliza Jesus, que foi enviado pelo Pai e deu uma nova vida a todo aquele que creu nele e o recebeu como Senhor e Salvador, não é? E se entregou a ele como Senhor e Salvador. É isso. Então nós já descobrimos aqui quem era o povo naquela época, quem era Noé, o que representa Noé para nós, e a arca, o que ela representa, né? E por último, o dilúvio. O que o dilúvio fez? Destruiu a vida na face da terra. E nós estamos esperando um acontecimento que o Espírito diz que é um acontecimento
tão terrível na humanidade que nunca aconteceu. Então vai ser pior do que o dilúvio. E nunca mais vai acontecer. Porque não vai precisar. Que evento é esse? Não, é terrível. A grande tribulação. Nós estudamos aqui. Quem fez o curso de Apocalipse? 1, 2, 3, 4. A Lúcia também fez. Nós fizemos, então nós vimos ali o que é terrível que vai acontecer na Terra, segundo as profecias bíblicas. Aí você fala, mas é profecia. Todas as profecias que foram ditas, estão escritas, aconteceram. Por que essas não iriam acontecer? Mas lembre-se que nós estamos aonde? Na arca, ou em Cristo Jesus. Nós não passaremos, ou seja, nós não vamos enfrentar a grande tribulação. Nós vamos ver o início, talvez, da grande tribulação. Para que se cumpram alguns versículos, algumas profecias na nossa vida, entre elas, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será. Eu tenho certeza que nós vamos ver isso. Porque senão não estaria escrito. Lembre-se que Deus não faz nada à toa. Se Deus disse que vai ter isso, que nós vamos ver, então nós vamos ver. Vai ser legal? Não. Porque nós vamos estar aqui como seres humanos ainda, nós vamos sentir dor por aqueles que perecerão ao nosso lado. Perecerão ao nosso lado. Por isso, que quanto menos você quiser sentir dor por causa das pessoas que vão perecer, pregue para essas pessoas. Não tenha medo, você vai perder a amizade, você vai ficar com raiva de você não vai mais na sua casa, pelo menos você lançou a palavra no coração dela. É um plantio. Não é você que convence, você só joga a semente. Quem convence é o próprio Deus. Amém? E finalizando, vamos dar aqui uma ideia do que é esse período terrível, que Deus já profetizou pelo profeta Sofonias. O grande dia do Senhor está próximo. Essa é uma palavra para nós, né? Está próximo. Vamos se alegrar ou ficar triste? Se alegrar, por quê? O arrebatamento também está próximo, não é? Tá certo? Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Nele até os guerreiros gritarão. Porque o homem tem colocado sua esperança nos exércitos, nas armas, né? Os países aí estão... Quais são os países que mais se sente seguro? Rússia, Estados Unidos, Israel, China, Coreia do Norte. Por quê? Porque eles têm armas nucleares. Armas nucleares. Que se somando essas armas dá para destruir o mundo 70 vezes. Então ele se sente seguro. Então, a profecia diz, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, e eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não porque ele é rico, mas porque ele coloca a sua esperança nas riquezas. Então, o Senhor alertou o mundo inteiro, está registrado na Bíblia, nas Escrituras,
que o dia do Senhor virá e a igreja tem pregado sobre isso. Já há 2020 anos ou 2023 anos atrás, desde então, a igreja tem pregado sobre isso. Mas os homens, como o arrebatamento não aconteceu, como a grande tribulação nunca aconteceu, os homens têm a mesma reação. Que bobagem! Isso nunca aconteceu, nunca vi. Mas Jesus disse que nunca aconteceu mesmo. Nunca aconteceu, mas vai acontecer, assim como o dilúvio. Noé diz, vai vir o dilúvio, mas nunca aconteceu. Ah, que bobagem. Assim ele diz para nós, coitados, estão presos na religião. Nós não estamos presos na religião, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não temos religião. Nós somos seguidores de Cristo e pregadores do Evangelho. Nós sabemos que não precisamos de sacrifício, nós sabemos que o preço já foi pago e que nós somos salvos não por nós mesmos, mas pela nossa fé em Jesus Cristo. Nós já sabemos disso. Isso não é religião. Religião é todo aquele que quer fazer algo para merecer o favor de Deus, todo aquele que acha que com o seu próprio sacrifício ele vai alcançar o céu. Isso é religião, religiosidade. Então, amados, preste atenção nessa ministração, pensem, ainda dá tempo de você se entregar a Jesus. Não é para você vir para a igreja, é para você vir a Jesus, declarar que crê nele e entregar a sua vida para Jesus, o Cristo. Só você pode fazer isso, ninguém pode. Uma vez que você foi convencido pelo próprio Deus que isso é verdade. Se você não foi convencido, se você não se deixou convencer, não adianta, você tem que crer. Crer significa ser convencido pelo Deus que Jesus é o único caminho. Se assim acontecer, você precisa fazer a sua parte. A sua parte é se entregar a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. É isso. Porque o dia se aproxima. Tá bom? Oremos. Eterno Deus, que a tua palavra encontre morada no nosso coração. Nós que estamos aqui e aqueles que estão ouvindo e vendo esse vídeo pela internet. Que haja uma multiplicação, ó Pai, deste vídeo, para que muitos possam compreender que o tempo está terminando. E homens e mulheres que deveriam pregar a salvação, estão pregando todos os assuntos, menos a salvação. Tenha misericórdia deles e usa-os para que eles também sejam instrumentos de pregação da tua justiça. Em nome de Jesus. Amém.